Mateus capítulo 4 será o nosso texto. Queria convidar aqui o evangelista Gregório. Vem cá fazer essa leitura aqui por mim, meu amigo, por favor, do versículo 1 até o versículo 11, será o texto da nossa meditação. A paz do Senhor, meus queridos. Então, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos orar, meus queridos. A palavra de Deus é viva e poderosa, e certamente ela encontrará um lugar no seu coração para operar aquilo que Deus tem determinado nessa noite. Amém? Incline sua cabeça e oremos ao Senhor. Nosso Pai, é muito bom estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, onde a Tua presença já tem se manifestado, onde a Tua glória é presente. Certamente Tu marcastes um encontro conosco nessa noite para falares esta palavra ao nosso coração. Toma mais uma vez o Teu Filho em Tuas mãos, e que as palavras que são Tuas na boca dele, Senhor, se tornem como flechas que acerte o alvo. Pai, em nome de Jesus, agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Amém, Senhor. Amém, amém e amém. Deixa o texto para mim, por favor, que nós estaremos visitando esse texto. Nós, quanto igreja, nós temos aprendido de que não existe nenhum outro vilão na nossa existência mais catastrófico do que o pecado. Todas as coisas que você olha à sua volta em desordem, em desequilíbrio, em desconstrução, a sua raiz primária está no pecado. Toda a malignidade humana, todo o desajuste familiar, essa dificuldade do relacionar, essa dificuldade de você viver a vida a partir de princípios, ela tem a sua raiz no pecado. E existe alguns pecados que nós temos a alegria de comemorar, de que esses pecados nós nunca cometemos, e que certamente, seguramente nós nunca cometeremos. Por exemplo, questão, de roubo. A maioria, a grande parte de nós, talvez nunca teve essa experiência de homicídio, ou qualquer outra, de aborto intencional, enfim, existe uma categoria de pecados que alguns de nós, ou muitos de nós, podemos olhar e dizer, isso aqui eu nunca cometi. Mas tem um pecado que eu acredito que nenhum de nós poderia levantar a mão e dizer, esse pecado eu nunca cometi. Que é o pecado da mentira. Tem alguém aqui que nunca mentiu na sua vida? Tem alguém? Se tiver, levante a mão
que nós vamos fazer o que com ele? Não sei o que a gente faz. Levar para o céu, porque está santo já. Nós pais, quem é que já apanhou porque mentiu? É nós mesmo, é nós, é isso mesmo. A mentira é uma coisa assim que muito cedo vai impregnando na nossa vida, e louvado seja Deus, que Deus usa muito os nossos pais para ir nos limpando disso. E logo muito cedo, quando os nossos pais vêm nos educar, ele vem sempre nos convencer de que nós não devemos mentir, porque quem é o pai da mentira? O diabo. E a gente diz para os nossos meninos: não mentem, porque quando vocês mentirem, é como se vocês estivessem estando sob uma filiação do diabo. E de fato, a Bíblia nos ensina que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele consegue armar, ele consegue enlaçar, embaraçar as pessoas em mentiras. Eu não sei se você já teve algum amigo assim, que ele é conhecido como o mentiroso. Eu tive um amigo que alguém dizia assim, se o diabo é o pai da mentira, ele é o avô, porque pensa um menino que mentia. E uma coisa é tão assim terrível, porque a pessoa começa a acreditar na sua própria mentira. A Bíblia conta a história de uma igreja que o diabo ensinou ela a contar uma falsa história a respeito de si. Ela olhava para o espelho e dizia: temos dinheiro, somos bonitos e salvos. Mas a Bíblia diz que Deus estava longe dela, e elas acreditavam de que elas eram bonitas, que elas estavam salvas e que eram as pessoas mais certas da terra ou daquela cidade. A Bíblia conta a história dessa igreja chamada Laodiceia, e existem pessoas que flertam com a mentira de uma maneira indescritível. Eu lembro de uns anos atrás, eu fui visitar uma família, um casamento em caos, e eu ouvi o marido, ele descreveu o caos do casamento, enfim, uma situação muito complexa, e eu fiz uma pergunta que geralmente eu faço nos meus aconselhamentos. Eu disse assim: conta para mim qual é a sua fraqueza nessa relação. Quais são os erros que você cometeu e contribuiu para que essa relação chegasse até aqui? E ele então chorou e disse: pastor, eu confesso que eu tenho errado aqui, E quando chegou na vez dela, eu disse: pois bem, agora chegou a sua vez. Aonde que você tem errado nessa relação? Ela disse assim: pastor, eu não erro. Irmão, quando ela falou isso, eu fiquei com tanta dó daquele homem. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, assim, diante daquela situação, aquela mulher falar, de relato de testemunho, de pastor, olha o que ela fez, e mostrar assim, e ela falar que ela não erra, eu dizia: meu Deus, só o Espírito para convencer. Porque ela acreditava que de fato ela não tinha errado, que ela não errava. A mentira é um laço. A mentira é uma armadilha que o diabo tem plantado para destruir casamentos, para estabelecer traições, para promover deslealdade em sociedades, em estabelecer rebeldia entre filhos para com os pais. A mentira tem sido uma arma de Satanás para levar as pessoas ao caos e à destruição. Agora, esse texto aqui, ele saltou diante de mim com uma arma de uma sabotagem de Satanás que foge um pouco dessa realidade, porque é muito provável que muitos de vocês sejam tentados em flertar com a mentira, mas esse texto é um texto que tem muitas lições para nos ensinar, muitas, mas eu quero me prender apenas à lição desse texto, que um dia o pai da mentira foi tentar a verdade. E aí, o que você acha que deu? O pai da mentira foi fazer uma audiência tentadora com aquele que é a verdade.
E ele chega para Jesus no deserto, depois de 40 dias, e ele teve fome, é claro, e então ele chega para Jesus e diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, pega essas pedras e transforma-as em pães. E então Jesus, em meio àquele cenário de escassez, de debilitação, Jesus fala assim: nem só, está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você crê nisso, amém? Você crê que quando você está nos seus piores desertos, a palavra de Deus é suficiente para te nutrir, a prevalecer e a superar os seus desertos? Você crê nisso? É por isso que nós te encorajamos a meditar nas Escrituras, a ler as Escrituras, porque a palavra de Deus, ela nos alimenta. Não é só de dinheiro, não é só de boas oportunidades, não é de roupas bonitas, não é de status que o homem vive, mas da palavra que sai da boca de Deus. Jesus responde ao diabo: está escrito. E então, no versículo 6, se tiver na tela, por favor, o diabo então vai fazer a seguinte investida. Ele vai dar uma segunda tentativa na tentação, e está escrito assim, está lá: e disse-lhe, vocês podem ler, vamos lá, 3, 2, 1. Calma aí. A primeira tentação, Jesus responde: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Aí na segunda tentação, o que o diabo faz? O que ele diz? Está escrito. Ou seja, o pai da mentira, nesse momento, não vai usar uma mentira diretamente para tentar Jesus. Ele vai usar uma verdade. E aqui eu quero orar com você esta noite, porque é isso que Deus ministrou no meu coração a falar a vocês esta noite. Muitos de vocês esta noite estão presos, não é numa mentira que o diabo contou a você necessariamente, mas a uma verdade. Porque é possível que ele te assalte com uma verdade. É verdade que é possível que ele esteja te pesando. É possível que ele esteja te oprimindo com uma verdade. Ele olha para você e diz assim: olha a verdade do seu passado. É verdade. É verdade que o seu passado não é o dos melhores. É verdade que o seu passado, você foi abusada, você foi traumatizada, você foi abandonada. É verdade que no seu passado alguém que você confiava se levantou contra você. É possível que no seu passado você tenha passado por uma tragédia, por uma perda. É possível que a sua história no passado, você tenha se frustrado na sua relação com alguém. Talvez você carrega na sua história a biografia de uma mãe solteira. E o diabo olha para você e diz assim: é verdade que o seu passado, você é uma fracassada, você é um fracassado. É possível que o diabo grita a você dizendo a verdade, de que de fato você pecou, que de fato você errou, que de fato o que lhe resta é viver a destruição, é viver a derrota. É possível que muitos de vocês estejam ouvindo vozes do maligno, que ele não está contando mentira. É possível que muitos de vocês já tenham olhado para trás e ouvido uma voz
O seu pai já foi deprimente, o seu avô era deprimido e agora você não escapará. É possível que você já tenha ouvido uma voz dizendo que os seus antepassados foram falidos, foi promíscuo, foi derrotados na vida moral, tiveram o divórcio como sentença irremediável na sua descendência, e isso é verdade. É possível que muitos de vocês estejam aqui esta noite com peso no coração, porque é verdade essa descrição da realidade do seu presente. É verdade que está doendo, é verdade que você errou, é verdade que você desanimou, é verdade, não é uma mentira aparente, é uma verdade. O diabo vai pegar uma verdade para enfrentar a verdade, porque ele sabe que com mentira não adianta, então ele vai pegar uma verdade e vai tentar enfrentar Jesus, sabotando a verdade. Talvez muitos de vocês estejam aqui esta noite, com seu coração dilacerado, porque não é mentira do que o médico disse para você. Foi verdade, estava lá no laudo. Você viu que o câncer dessa mama é real, de que essa enfermidade não tem jeito. É verdade. É verdade, você ouviu do médico que estava lá o diagnóstico. É verdade que alguém disse que não tem jeito, é verdade. É verdade que você já ouviu nos noticiários que um dependente químico de crack é irrecuperável. É verdade diante da ciência, é verdade. E o diabo pode estar pegando essa verdade, está te oprimindo, dizendo, está vendo, você não vai para frente, você não vai avançar, você nunca será uma pessoa alegre em Deus, você nunca será uma pessoa realizada em Deus, porque isso aqui é verdade. Mas eu quero que você olhe para o versículo 7. Oh glória, oh glória. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ei. O diabo pega uma verdade, eu já vou trabalhar sobre essa questão da verdade vindo de Satanás como uma sabotagem. O diabo sabota uma verdade e fala, está vendo, isso aqui é verdade. Mas Jesus diz assim, mas também está escrito. Jesus disse, também é verdade. Também é verdade. Também é verdade. Não tentarás o Senhor teu Deus. Diga para quem está ao seu lado, também é verdade. Diga, também é verdade. É verdade o que o diabo disse, que você pecou gravemente. É verdade o que o diabo disse, que você errou e que o seu pecado é grave. É verdade, mas também é verdade que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Também é verdade que se nós confessarmos a Ele o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa iniquidade. É verdade o que Ele disse sobre o seu passado, que não tem como mais você arrumar, não tem como mais você voltar atrás e não se aliançar com aquele homem, e não ter relacionado com aquela mulher. Não tem como mais, é verdade o que ele disse em relação ao seu passado. Mas também é verdade que Deus está no seu presente e que Deus está no seu futuro. É verdade o que o médico disse, mas também é verdade que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Também é verdade. Esta noite, o Senhor te convida a dizer, Satanás, também é verdade
que Jesus pega os meus pecados e lança no mar do esquecimento. Você também pode dizer: Satanás, também é verdade que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Também é verdade, se é verdade que os meus antepassados, os meus pais, os meus avós, os meus tataravós foram pessoas que deram sequência a maldições, que deram sequência a práticas pecaminosas terríveis, se isso é verdade, também é verdade que Deus visita com a sua misericórdia até 1000 gerações, que o meu ventre Deus pode usar para abençoar a minha descendência. Também é verdade. Agora, se você prestar atenção direito, embora que o diabo tenha usado uma verdade, mas ele sabotou essa verdade, porque ele pega uma promessa do Salmo 91 e ele aplica essa promessa em um momento errado, porque o texto fala que Deus iria nos guardar dos nossos caminhos, mas os caminhos dos humanos não é o espaço, é a terra, é o chão. Ele pega uma verdade e ele sabota esta verdade, muito parecido com o que os irmãos de José fizeram com o pai, com Jacó. Eles pegaram José, venderam José e tentaram encobrir. Então eles pegaram a túnica de José, mataram o animal e lambuzaram ela de sangue. E chegou para o pai e diz assim: José morreu. Olha como é que o animal dilacerou, está todo rasgado a túnica. A túnica era verdade. A túnica era verdade. Mas não era toda a verdade. É verdade que o diabo vai estar tentando lançar na sua mente que você não consegue, que você não pode em Deus, devido às suas limitações. E é verdade. Não há méritos em nós para nós vencermos o que está diante de nós. Mas também é verdade de que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É verdade que você foi ferido terrivelmente com seus sentimentos. É verdade. Mas também é verdade que você pode ter uma nova experiência em Deus amorosa, que pode sarar todas as suas feridas. É verdade que alguém entrou no seu caminho e lhe causou muitas feridas. É verdade. Mas também é verdade que Deus pode colocar pessoas para derramar bálsamo no seu caminho. Também é verdade. Esta noite eu quero terminar te encorajando a você se apropriar também daquela verdade. Eu quero que você se lembre de João 8,32. E conhecereis e ela. Existe uma liberdade, existe uma verdade que vai te tirar desse calabouço, que vai tirar desse desespero, que vai te tirar desse emaranhado, dessas correntes e desses grilhões. O diabo é real, e é possível que muitos de vocês tenham recebido vozes, flechas, dardos de Satanás, tentando te envergonhar, tentando te intimidar, tentando te oprimir. E muitos de vocês têm ouvido isso e dizendo: e tudo isso é verdade, eu não posso, tudo isso é verdade, olha o que eu fiz, tudo isso é verdade. Mas eu quero te dizer esta noite, também é verdade, de que o seu futuro em Deus é diferente, porque todas as coisas são possíveis em Cristo. É verdade que este casamento já teve dias terríveis. É verdade que esse marido tenha falhado nessa relação. É verdade que essa esposa tenha falhado nesta aliança. É verdade. Mas também é verdade que Deus pode levantar ela como uma mulher sábia que edifica esta casa.
que este homem pode dar grandes alegrias e abençoar o seu coração. É verdade que você faliu financeiramente? É verdade. Mas também é verdade que Deus pode te levantar das cinzas para ser um provedor e abençoar muitas pessoas. Quando você for assaltado por uma flecha de Satanás, mostrando uma verdade sabotada, não pega isso como sentença. Isso eu achei muito interessante, um autor, quando ele escreveu que o seu passado não é sentença, o seu passado é lição. Quando o diabo ele vem trazer uma informação para te esmorecer, para te desencorajar, dizendo assim: olha, você tentou e não conseguiu, então não tem jeito, isso é verdade baseado nas suas forças. Eu quero que você solta um grito e diga: mas também é verdade que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, que a graça dele me basta, que Jesus é a minha esperança, que o Espírito Santo é o meu consolador, que o céu é o meu destino e que em Cristo um novo amanhã é possível. Também é verdade. Também é verdade. Você pode dizer isso bem alto para todo mundo ouvir? Diga comigo: também é verdade. Diga mais alto: também é verdade. Diga para quem está ao seu lado: não temas, também é verdade. Diga: também é verdade. Existe uma outra verdade que te levanta, que te mantém, que te sustenta, que te cura, que te sara, que te orienta, que te direciona, que te reconcilia a uma verdade. Também é verdade, também é verdade. Ficamos em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você neste momento. Talvez você não está preso numa mentira. Talvez você está preso entre uma verdade e uma outra verdade. E você deve se apegar naquela verdade que te liberta. Você deve olhar toda a verdade. Também é verdade que tem cura, que tem um novo amanhã. Também é verdade que porque Ele vive, você pode crer no amanhã. É verdade que você entrou aqui esta noite amedrontado, em pânico, com medo, assustado, todo acorrentado à alma, prisões invisíveis te enlaçam. Isso é verdade. Mas também é verdade que em Cristo verdadeiramente você pode ser livre de todos esses males. Também é verdade que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Também é verdade. Eu quero orar com você que entrou aqui esta noite sendo oprimido por uma verdade que o diabo tem lançado diante de você. Uma história do seu passado. Um acontecimento que te marcou e te sangrou. Isso tem drenado você. E eu quero que esta noite você saia daqui livre, dizendo: Satanás, também é verdade. Há uma verdade que eu me apego em Cristo Jesus, e essa verdade me liberta e me deixa livre para viver. Se você quer sair esta noite com autoridade para dizer também é verdade, também é verdade, vem aqui à frente, deixa eu orar com você.